O tema de hoje é a atualidade do pensamento de Nietzsche, né? Ou por que que o Nietzsche e o seu pensamento continuam assim tão atuais, né? Por quê? Por que será? Bem, são diversas questões que podemos enfrentar relacionadas a isso, né? Mas, para a gente entender um pouco até o contexto do Nietzsche, né, de tudo que ele passou, de tudo que ele viveu, o Nietzsche ele era filho, né, de um pastor protestante. O seu pai morre muito cedo, ele ainda era criança. Isso, sem dúvida nenhuma, que mexe muito com ele. Ele vai ser educado, basicamente, por sua mãe e por uma irmã mais velha. Vai frequentar umas boas, excelentes escolas, né? Sempre se destacando muito, sempre muito inteligente, sempre muito bom, principalmente na área da filologia, que foi a área que ele acabou se dedicando a posteriori, né? Não foi filosofia no primeiro momento, mas filologia. Então, Nietzsche ele cresceu dentro dessa atmosfera religiosa protestante na Alemanha, né? E bem, e como eu falei, vivemos hoje um momento bastante curioso em algumas questões, que é justamente um momento em que tudo era para ser melhor. Em que sentido? A sensação era para termos uma sensação de maior felicidade, uma sensação de maior bem-estar. A medicina avança, a tecnologia avança, né, os avanços tecnológicos. E a questão sempre é, se tudo melhorou, por que que eu sociedade, né, não me sinto melhor? Por que que o número de pessoas com depressão, síndrome do pânico, número de suicídios. Hoje eu estava lendo uma reportagem interessante, alertando para o número de suicídios cada vez mais alto, mas principalmente a alertar para o número de suicídios com policiais, né, militares, de toda sorte, policiais, que se o número de suicídios no mundo, no caso do Brasil, né, que era a pesquisa, já estava muito elevado, o número de pessoas que se suicidam e que são da polícia é o dobro. Ou seja, algo está errado. Nunca tomamos tantos remédios antidepressivos. Nunca usamos tantas drogas lícitas e ilícitas. Por quê? Por que precisamos disso? Ou estamos a precisar disso? É isso que eu vou tentar pensar com todos, refletir, porque, ainda mais pensando a partir do pensamento do Nietzsche, o pensamento não é algo pronto e acabado, não. A filosofia, o pensar criticamente, é algo que está em perene construção e reconstrução. Essa é uma questão importante. Em perene construção e reconstrução. E uma das primeiras coisas que eu, aliás, tive a oportunidade de falar com os meus alunos da Universidade Autônoma de Lisboa, na quinta-feira até, estava a falar um pouquinho sobre a evolução, né, do pensamento medieval para o Renascimento e a sua influência no desenvolvimento da história do direito português. E uma das questões que eu mencionei e discuti com eles foi justamente a questão da aposta que vai ser feita no Renascimento, passa para a modernidade e que até os tempos atuais continua sendo a nossa grande aposta. Nós apostamos na racionalidade, na razão. A sociedade europeia, né, e depois vai levar isso para a sociedade das Américas, apostou e continua a apostar em quê? Na razão. Foi como se esquecêssemos de toda a nossa evolução em termos de instinto, de sentimentos, ou como diria Freud, de pulsão, e passássemos a acreditar que somos seres apenas racionais. E o interessante é que a neurociência vem a mostrar exatamente o oposto, né? A neurociência vem a mostrar que nós não somos esses seres racionais, esse ser racional que acreditamos que somos, né? E nós não somos assim. E a neurociência, ela começa a mostrar que boa parte das nossas decisões são instintivas. E que o nosso cérebro é tão incrível, mas tão incrível,
que ele nos engana. Olha que fantástico. Ele nos engana para que nós passássemos a achar que, na verdade, estamos a decidir de forma racional, quando não tem nada de racional na nossa escolha. E o que eu quero dizer com isso? Um dos problemas que eu identifico é essa nossa ideia de apostarmos todas as nossas fichas na racionalidade. Esquecer que somos instinto. Esquecer que nós somos também paixão, pulsão. Esquecer que devemos, como vai dizer Nietzsche, buscar um equilíbrio, né? Um equilíbrio entre razão e instinto. Ou nas expressões nietzschianas, né? Entre o apolíneo e o dionisíaco. Para quem não está acostumado com essa expressão do Nietzsche, Apolo, na mitologia grega, é o deus do conhecimento, da sabedoria. E Dionísio é o deus do vinho, do sexo, da paixão, do excesso. Ou dos excessos, né? Então, a grande questão é equilibrar a nossa razão e os nossos instintos. Enquanto acreditarmos que somos seres apenas racionais, nós vamos ter problemas. Por quê? Porque não vamos conseguir efetivamente sermos minimamente felizes, ou, para usar na expressão do Nietzsche, termos o maior número possível de momentos alegradores. Justamente porque queremos controlar os instintos pela nossa racionalidade e não buscar um justo equilíbrio entre eles. E a partir disso, nessa nossa crença de uma racionalidade, passamos a acreditar também que devemos nos submeter a determinadas ideias morais, valores morais, do que o Nietzsche vai chamar de moral do rebanho. E o que seria essa ideia, né, da moral do rebanho? Nietzsche vai usar a expressão exatamente rebanho, por quê? Porque normalmente os animais que vivem, né, em rebanho, ou seja, que são domesticados, são aqueles que não reclamam de nada, vivem a vida como tem que viver e vão até para o abatedouro sem muito reclamar. E ele vai dizer, a maioria das pessoas tem essa moral do rebanho, ou seja, simplesmente aceita, simplesmente bate palma para tudo que falam, diz amém para tudo que falam que essa pessoa deve fazer, ou que a maioria das pessoas deve fazer. Aceita que a sua vida seja controlada, seja moldada pela religião, pelo Estado, pela família, e esquece que deve procurar encontrar, na verdade, os seus próprios valores. Encontrar aquilo que realmente é alegrador. E aí, claro, aí vem a depressão, vem a tristeza, vem a melancolia, vem o niilismo, como vou falar daqui a pouco. Justamente porque essa pessoa acaba acreditando que, como pensou até Kant, só existe sempre uma resposta certa para a vida. E que a razão vai nos dar apenas essa resposta certa. Que não pode haver plano B, plano C, plano D. E sim apenas um plano A para a nossa vida. Por quê? Porque vai ser a partir desse plano A que a razão vai nos mostrar o caminho certo. Há uma homogeneização da vida. Sendo que nós somos seres completamente heterogêneos. Essa é a grande questão. Temos muito pouco de homogeneidade entre nós. Claro, comungamos valores, alguns gostos e tal, mas, no geral, dificilmente vamos ter dois projetos de felicidade, né, de individuais de felicidade, que sejam exatamente iguais. Eu diria que é praticamente impossível. Não vou dizer nunca nada, nem sempre, nem impossível, mas dificilmente, porque cada um se afetou de uma forma ao longo da vida. Então, às vezes, o que me faz um pouco feliz faz o outro muito feliz e faz o outro nada feliz. E tudo bem, não há problema em relação a isso. Portanto, há uma necessidade de superarmos essa moral do rebanho. E como então que eu consigo encontrar os meus valores? Como é que eu consigo encontrar aqueles valores que, na expressão do Nietzsche, aumentam a minha vontade de potência, ou vontade de poder, dependendo da tradução?
Nietzsche vai falar, para mim, na melhor obra dele, que é o Assim Falou Zaratustra, ele vai dizer que devemos buscar o quê? Encontrar esses nossos valores através da chamada transvaloração de todos os valores. Não dá tempo de esmiuçar todas essas questões, mas a ideia é o quê? Meio que colocar em suspenso todos esses valores e buscar genealogicamente, ou seja, através da sua origem, se esses valores realmente são meus, ou se esses valores foram passados por outras pessoas, pela minha família, foram passados, por exemplo, pelo Estado, pela religião. Será que eu acredito nisso? Será que isso me realiza? Isso me faz feliz? Isso é um momento alegrador ou não? Só eu posso decidir isso. Então, é onde o Nietzsche vai falar na famosa teoria das transmutações do Zaratustra, que nós somos como camelos. E as corcovas que nós carregamos são as corcovas dos valores morais. E que devemos fazer o quê? Devemos quebrar essas corcovas. E aí Nietzsche, o Zaratustra vai dizer, a primeira transmutação que o ser humano deve fazer é se transmutar de camelo para leão, com a força do leão, com a ferocidade do leão, com a violência do leão. E aí, com isso, fazer o quê? Destruir essas corcovas. Destruir essas corcovas. Só que, depois que destruirmos essas corcovas, vamos ter um outro problema. Destruímos os valores e fica um vazio, né? Não fica nada. E aí, o que eu tenho que fazer? E é onde o Zaratustra vai dizer, não basta você destruir os antigos ídolos, como Nietzsche vai depois dizer na sua autobiografia Ecce Homo, né? E em outras obras também, onde ele vai dizer isso, no Crepúsculo dos Ídolos também. Eu preciso agora da segunda transmutação. Eu me transmutei de camelo em leão, agora vou me transmutar de leão em criança. Por que criança? Porque criança é um quadro em branco. Um quadro em branco perfeito para agora ser pintado com as cores que eu acredito, ou seja, com os valores que eu carrego, que eu comungo. E aí sim, eu vou encontrar os valores que me são profundamente alegradores. Então eu faço isso pela transvaloração de todos os valores. Nenhum valor mais é meu. Eu agora vou deixar todos subjúdice ou em suspenso e vou procurar aqueles que realmente são alegradores. E por quê? Porque para o Nietzsche a felicidade plena e absoluta não existe. E ela não existe por um motivo muito simples. Ela não existe porque a vida não é cor-de-rosa. A vida é muito difícil. Nós passamos por momentos delicados, difíceis, de distância entre entes queridos, de perda, né, da vida de outros entes queridos, problemas relacionados à saúde, relacionados a emprego, financeiros e de toda sorte. Então a vida é muito difícil de ser vivida. Logo, eu tenho que buscar sempre o quê? Aumentar a minha vontade de potência. Que por causa dessas dificuldades da vida, volta e meia, essa vontade de potência cai. E é natural e inerente a todos nós. Todos nós temos isso. Ninguém fica extremamente feliz a vida inteira, feliz, não. É impossível. É impossível ficar assim. Por isso que muitas pessoas, já que a ideia é ver como o pensamento do Nietzsche é atual, né, recorrem a drogas. Qual é o objetivo do uso da droga? O grande objetivo é fazer com que a gente tenha esse up, ou seja, fazer com que a nossa vontade de potência suba. E qual é o problema disso? O problema disso é que quando usamos droga, e claro que a droga é algo bom, no sentido de causar um bem-estar no momento X, só que é artificial. A droga não consegue efetivamente fazer a nossa vontade de potência aumentar. Ela não tem esse poder. Então ela faz isso de forma artificial.
Logo, assim que o efeito da droga passa, vem o quê? Vem a depressão. A vontade de potência que estava aqui embaixo e que usamos droga e que deu uma subida, quando o efeito passa, ela desaba. Vem a depressão, a melancolia, a tristeza profunda. Por isso que a droga é um engodo. Exatamente por isso que ela é engodo. Porque ela não muda efetivamente ela não contribui, ela não ajuda na mudança da tua essência. E, portanto, ela, claro, ela é algo, como eu falei, a droga é algo que nos engana. Essa é a grande questão. Ela nos engana e ela é muito utilizada, seja lícita ou ilícita, para que nós possamos suportar as tragédias da vida. Justamente como eu falei, a vida não é cor-de-rosa, a vida é muito difícil. Então, muitas das vezes, recorremos a tais drogas para dar esse up, né? Ou seja, na verdade, para nos enganarmos em relação a esses momentos difíceis, né? Momentos complicados. E por que precisamos usar as drogas normalmente? Quando eu digo usar as drogas, por exemplo, pessoas que acabam se viciando em álcool. Eu, graças a Deus, bebo uma taça, duas, durante a semana, se tanto. Mas terão pessoas que vão precisar tomar todos os dias. Tabaco, ou drogas realmente, maconha, cocaína e outras, ou drogas lícitas. Nunca se usou tanto antidepressivos. Justamente por isso, para encarar a dificuldade da vida. E por que a sociedade precisa tanto de drogas lícitas e ilícitas? Por isso, porque a vida é muito difícil e porque nós ainda não conseguimos desenvolver o que o Nietzsche vai chamar do amor fati. O que é o amor fati? É o amor pelo que a vida tem para nos dar. Às vezes a vida não tem algo bacana para nos dar nesse momento. E aí é normal que a nossa vontade de potência caia. Mas quando a gente consegue desenvolver o amor fati, nós identificamos essa queda da nossa vontade de potência e conseguimos transmutar essa queda em algo que possa nos ajudar a decolar de novo com a nossa vontade de potência. Um exemplo que eu dou há muitos anos, que eu acho que se encaixa bem. Imagine, você tem é, um sonho muito grande, digamos em termos educacionais. Passar numa universidade, ser aprovado num concurso público, passar no mestrado, no doutoramento, qualquer coisa desse tipo. E você está se empenhando para isso. E uma das pessoas que mais te apoiou nesse seu sonho, digamos, educacional, foi, digamos, seu pai. Ele te apoiou muito nisso, ou sua mãe te apoiou muito nisso. E aí, quando você está a estudar sobre esses assuntos, né, para realizar esse sonho seu e com o apoio do seu pai e da sua mãe, um deles morre, né? Ou seu pai e sua mãe morreu. Isso vai te abater, isso vai causar uma profunda tristeza. Num primeiro momento, sua vontade de potência desaba. E você tem duas opções. Ou se deixar levar pela tristeza, pela melancolia, pela depressão, ou fazer com que esse momento absurdamente trágico possa te ajudar a voltar a subir e você pensar e dizer o seguinte: ora, nesse momento a vida me deu uma tragédia, que foi a perda desse ente querido. Mas esse ente querido queria tanto que eu realizasse esse meu sonho, que onde quer que essa pessoa esteja, vai estar vibrando por mim. E eu tenho que realizar esse sonho por mim e por essa pessoa. Então eu vou me dedicar ainda mais e vou ser um estudante ainda com mais afinco para conseguir realizar esse sonho. E aí, naquela tragédia que no primeiro momento fez sua vontade de potência desabar, num segundo momento, te ajudou a novamente aumentar a sua vontade de potência. E por que isso? Porque nós desenvolvemos o amor fati, o amor pelo que a vida tem para nos dar. O amor, e ao desenvolver isso, a gente não fica praguejando, nem contra a vida, nem contra o universo, nem contra Deus, contra ninguém. E já que eu falei em Deus, nunca, é engraçado, né? No Brasil,
cada vez mais vamos tendo uma forte dependência de Deus, no sentido de jogar. Eu sempre falo que ser nietzschiano é muito mais difícil do que ser de qualquer religião. Por quê? Porque a coisa mais fácil que existe é você botar a culpa em outra pessoa. Por exemplo, aconteceu isso porque Deus quis ou porque Deus não quis? Eu errei porque o diabo soprou no meu ouvido e eu dei ouvidos ao capiroto, e o capiroto me mandou fazer alguma coisa errada, e eu errei por causa dele. Olha que maravilha seria se a vida fosse assim, tão simples. Ou seja, não sou eu que erro. Na verdade, é o diabo que me tenta. Não fui eu que não estudei o suficiente para passar em alguma coisa. Foi Deus que não quis. Então é muito mais fácil, a gente joga a culpa para o outro. Ser nietzschiano não te dá direito a isso. Nada, nada, nada. Quem carrega a sua cruz é você mesmo. Alguém pode até te ajudar em algum momento. Até Jesus recebeu uma ajudinha para carregar a cruz, que dirá na gente. Mas, no final, a cruz, fica no nosso ombro. E não temos a quem recorrer e, principalmente, culpar. A culpa sempre é nossa. Por isso que ser nietzschiano é muito difícil. Porque, no final, a escolha, certa ou errada, ela é nossa. E isso é muito difícil. Como eu falo, né? Nada melhor do que ter uma pessoa para culpar. A pior coisa é quando você não tem ninguém, quando você vê que a culpa é inteiramente sua. Isso é horrível, é péssimo. Mas ser nietzschiano é ter esse grau de maturidade, de perceber isso. De perceber que, meu amigo, o erro foi teu. Bate no peito, assume a criança e diz: eu errei, eu vou tentar consertar. E ponto. Essa é a grande questão. E isso é muito importante. E é importante você identificar isso por quê? Porque a vida, ela se repete. Ela se repete. Até o Alexandre está dizendo, é a terceirização total da culpa e nem sempre a total terceirização do mérito. Exatamente. O mérito é meu, mas a culpa a gente divide, né, Alexandre? É verdade. Mas, e por que a gente tem que aprender com esses nossos erros e buscar nós próprios? Identificarmos os nossos erros. Porque, como eu falei, a vida, ela é um eterno repeteco das coisas. Se a gente parar para pensar, ao longo não só da nossa história, da história da humanidade, é o que o Nietzsche chama de eterno retorno. As coisas voltam a se repetir, claro que nunca é exatamente igual, porque os tempos mudam. Como diz Heráclito, né? Planta rei, tudo muda. Mas se repetem dentro dessa mudança, dentro do devir. Essa é a grande questão. Já que eu falei de Deus, no momento em que o Brasil fica muito polarizado, até em questão religiosa, a ideia como Nietzsche encara Deus, para mim, é algo simplesmente incrível e muito legal. Nietzsche vai ter uma frase que é muito forte, que diz o seguinte: Deus está morto. Essa é uma frase que é chocante em certa medida. Deus está morto. Mas vem a questão: o que ele quer dizer com isso? Não dá para interpretar Nietzsche e essa frase especial, essa ideia, mas principalmente Nietzsche, de uma forma literal. Você tem que entender o contexto. O que ele quer dizer com isso? Então, quando ele diz Deus está morto, é o Deus medieval, que ainda hoje continua com muita força em algumas religiões. É o Deus que castiga, é o Deus que oprime, é o Deus que exige que você o adore. É aquele Deus que é cruel, é aquele Deus que castiga, muitas das vezes com grande violência, aqueles que não seguem exatamente o que ele determinou. Daí vem aquela expressão, ser temente a Deus. Ou seja, temer a Deus. Que, aliás, são parênteses, essa é uma das coisas que eu mais gosto no pensamento de Jesus, que é transformar o ser temente a Deus a amar a Deus. É completamente diferente você amar e temer. Então, o Deus que a gente temia era o Deus do Antigo Testamento, que vai ser muito forte também no medievo. É o Deus que castiga no eterno.
E mesmo que castiga ao inferno, né? É aquele exemplo do Jesus, do Michelangelo, na Capela Sistina. Né, daquele afresco, né, que Michelangelo pinta, que é magnífico, do juízo final. É um Jesus com uma cara meio brava, com o dedo em riste, um para cima e outro para baixo, condenando as pessoas mais para o inferno e as boas, né, os santos, enfim, para o céu. Então, esse Deus, a gente vai dizer, não tem mais espaço. A partir da modernidade, esse Deus morreu. Não se tem mais espaço para isso. Agora, é um outro Deus que deve existir. E aí ele completa esse pensamento dele com uma frase que eu amo de paixão. Se existe um Deus, ele sabe dançar. Essa frase é de um lirismo, é de uma poesia magnífica. Por quê? Alguém dança triste? Via de regra, não. A dança é uma amostra da alegria. Então, normalmente, nós dançamos quando estamos alegres. Então, se existe um Deus, é um Deus que é alegre, é um Deus que é feliz, é um Deus que sabe dançar. O Hélio dizendo, Deus morreu quando criou-se o conceito errôneo de pecado. Obrigada, filosofia, por facilitar compreender isso. Sim, exatamente. Não existia a palavra pecado, né, para o grego, né? O pecado nasce a partir do medievo com a igreja. Então, que foi criada a palavra pecado justamente para controle, para dominar os corpos. Então, esse Deus que castiga, que pune, que é severo demais, esse está morto. Ou seja, o que Nietzsche quer dizer com isso? Esse Deus nunca existiu, na verdade. Nós criamos esse Deus para controlar outras pessoas e matamos esse Deus na modernidade quando a racionalidade mostrou que as coisas não eram exatamente como o medievo ou como a igreja na época queria que todos pensassem. Portanto, eu adoro isso. Então, se existe um Deus, ele sabe dançar. Se existe um Deus, é o Deus da alegria, é o Deus da felicidade, é o Deus que não quer que você fique simplesmente dentro de uma igreja, de um templo qualquer, e sim que você viva também a vida, que você esteja na natureza, que você passeie, que você seja feliz, esteja com a sua família, tenha bons momentos, momentos alegradores, esteja em contato com os animais, com a natureza. Esse é o Deus da alegria que o Nietzsche quer dizer. Esse seria o Deus que efetivamente existe, o Deus que sabe dançar, o Deus da alegria. E como eu falei, né, que essa frase para mim é muito poética, e é poético. O Nietzsche ele adora aforismos, né? Então ele é muito poético, né? Até por ser talvez um especialista, né, em filologia, ele vai dizer uma coisa importante. Essa mesma razão que foi tão importante para nos mostrar a morte do Deus medieval, ela também nos levou a um erro. Por quê? Porque passamos a acreditar que só a ciência, que vem da racionalidade, só a ciência é que deve valorar a vida. E o Nietzsche vai dizer: não, 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 não. Não é só a ciência que deve valorar a vida. Quem deve valorar a vida, na verdade, é a arte. Ou seja, é a beleza, é o estar feliz, é o admirar um quadro, é o escutar uma música, é o admirar o mundo, né? O mundo é uma grande arte, né? Então, é a arte que deve valorar a vida e não a ciência. Isso ele não quer dizer que a ciência não serve para nada, vamos rasgar essa porcaria e vamos viver de outra coisa. Não, não é nada disso. Mas sim que não podemos depositar todas as fichas na ciência, na razão, porque não somos apenas racionalidade. Voltamos lá porque eu falei lá no início. Por isso que precisamos da arte. Como diz Ferreira Goulart, né? Precisamos da arte porque a vida não basta. E realmente, a vida não basta. Precisamos da arte. A arte é altamente alegradora. E mesmo quando ela é uma arte trágica. O Nietzsche vai trabalhar muito bem com o conceito da tragédia e dizer que precisamos resgatar as tragédias gregas. O que eram as tragédias gregas, né? Quando o grego ia para o teatro, a primeira peça normalmente era uma tragédia. E como é que era a tragédia? A tragédia servia
justamente para mostrar para o ser humano, para os gregos, né, que a vida dele não era tão ruim quanto ele achava, que existia coisas muito piores e que os heróis conseguiam, na maioria das vezes, até dar a volta por cima nas tragédias. E se não deram a volta por cima e morriam, iam para um local melhor e tal. A pessoa está perguntando se é vinho verde. Não, não, não. O vinho verde eu já gosto de tomar só no verão. Agora é vinho tinto mesmo, tá? Então, precisamos justamente dessa arte trágica que é para, através da tragédia, percebermos que a vida realmente é difícil, mas que podemos conseguir dar a volta por cima e que a nossa vida talvez não seja tão complicada, tão difícil do que possamos imaginar. Ou melhor, que possamos imaginar, né? A vida talvez não seja tão difícil, tão complicada quanto achávamos que era. E tem muita coisa pior do que a nossa vida. Basta olhar para o lado, né? Devemos buscar, então, essa outra forma de viver. Temos que ser pessoas ativas e não reativas. A pessoa que é reativa é uma pessoa que é carregada de recalques, cheia de recalques. E isso é a pior coisa para o Nietzsche. Temos que ser ativos na nossa vida, buscar aquilo que efetivamente aumenta a nossa vontade de potência e não ficar invejando o outro, ficar com raiva do outro porque o outro conseguiu algo que a gente até então não conseguiu. A pior coisa que pode existir é uma pessoa recalcada, né? Portanto, temos que buscar desenvolver essa moral do senhor e não a moral do escravo. Ou seja, a moral de aceitar a tudo e ficar reclamando de tudo. Não, é a moral do senhor, é correr atrás, é arregaçar as mangas e ir buscar o que a gente quer que venha para nós, né? Isso é muito bacana. Cláudia dizendo que gostou do Nietzsche depois de ter estudado. Ah, o Bhagavad Gita, sim, conhecer esse Deus que dança. É, exatamente. Aliás, ele como ele é tem um filósofo que, além do Spinoza, influencia mais até do que o Spinoza, o Nietzsche, que é o Arthur Schopenhauer. E o Schopenhauer gostava muito do pensamento oriental. Então, de alguma forma, o Nietzsche ele vai ser influenciado também pelo pensamento orientalista, digamos assim, especialmente o hindu, né? Isso é muito importante. E aí, mas nem todos conseguem, então, desenvolver essa moral do senhor e vão ter essa moral do escravo, vão ser reativos, né? Vão ter essa moral de rebanho. E aí acabam se tornando grandes nihilistas. Existem vários conceitos ou várias possibilidades do nihilismo dentro do pensamento do Nietzsche. Mas a ideia principal que eu quero trabalhar aqui é o nihilismo como negação da vida. Como negação da vida. Portanto, eu renego a vida ativa, a vida em que buscamos encontrar o que realmente faz a vida valer a pena e aceitamos qualquer coisa. Porque, percebam, o amor fati não é você aceitar qualquer coisa, não. É você amar o que a vida tem para te dar, mas buscar sempre melhorar essa vida. Buscar sempre tentar encontrar o que realmente te alegra, o que realmente aumenta a tua vontade de potência. Essa é a grande questão. Só que, claro, isso é muito difícil. Isso é extremamente difícil. Por isso que o Nietzsche vai dizer, o que nós precisamos buscar é a superação do homem, né, do ser humano. E devemos tentar nos tornar o Übermensch, ou o super-homem, o além do homem. Essa é a grande questão. Nos tornarmos o além do homem, aquele que procura encontrar os seus próprios valores. Bem, primeiro, uma coisa que talvez seja uma das coisas que eu mais admire no Nietzsche. O Nietzsche tem uma frase que ele vai dizer na sua obra autobiográfica chamada Ecce Homo, onde ele vai dizer: saibam diferenciar o Nietzsche da minha filosofia. Ou seja, nem ele próprio conseguiu ser sempre nietzscheano. Muitas das vezes ele não conseguiu e acabou sucumbindo.
justamente porque é muito difícil, né? Nós não fomos educados a vida inteira para sermos getinianos, e sim para sempre falarmos amém para todas as coisas, para todos os valores que querem nos impor, né? Então, o Nietzsche às vezes era recalcado, né? Como o Nietzsche não deu muita sorte no amor, ele considerava a mulher normalmente muito inteligente, né? Muito sábia, sábia no sentido de ser perspicaz. Não sábia em termos de cultura, mas de ser perspicaz, mais até do que os homens. Né? Essa é meio que a visão do Nietzsche. Então ele mostra que ele tem um certo recalque. Ou seja, ele mostra como é difícil. Mas o que eu acho bonito é isso, ele tem a humildade de dizer, olha, eu sei que é difícil, nem eu mesmo sou nietzscheano toda 24 horas por dia. Eu derrapo muitas das vezes. E em vários aforismos que ele escreveu, a gente percebe essa derrapada que ele escreve. E, além disso, também não podemos nunca esquecer, né, como acabaram de falar aqui, era uma época que era muito mais machista, né, como Aristóteles também. Aristóteles falou que mulher não era para filosofar. Com certeza, se fosse hoje, Aristóteles não teria essa visão. Nietzsche talvez também não tivesse essa visão, sem sombra de dúvidas. Mas o que mais me parece no Nietzsche é isso. Além do momento histórico, ele também foi uma pessoa que, digamos, sofreu, né, com amor. Então, ele acaba colocando um pouco desse recalque, dessa frustração em alguns dos seus aforismos. Mas principalmente mostrando a mulher sempre como muito perspicaz, como inteligente, como mais com uma inteligência para a vida maior do que nós homens. Né? Essa é sempre a leitura que eu faço do Nietzsche. Ele acha as mulheres mais inteligentes do que nós homens. Né? Essa é uma ideia interessante. Mas então, voltando. Portanto, temos que... o grande objetivo da vida, segundo Nietzsche, vai ser deixarmos de ser homens, seres humanos, e nos tornarmos Ubermensch, super-homens, além do homem. Ou seja, aquele ser que encontrou os seus próprios valores, e ao encontrar esses valores, procura sempre agir de acordo com esses valores. Sempre a buscar aquilo que aumenta a sua vontade de potência. Amando o mundo, o universo, pelo que ele tem para te dar. Mesmo que às vezes a vida seja algo trágico. Mas ele consegue pegar essa tragédia da vida e usar como uma mola para conseguir novamente aumentar a sua vontade de potência. Ele é aquele ser que já transvalorou todos os valores, já encontrou a origem genealógica desses valores. É aquele que dá valor à ciência, à razão, mas não pensa que a ciência, que a razão sejam a única coisa a valorar a vida. Valorizam também a arte, a beleza da arte. Sabem como a arte é essencial para suportarmos a vida. Que sem arte a vida fica absurdamente insuportável. Então, portanto, nós precisamos dessa questão. O Ubermensch, então, é aquele que não vai ficar a vida inteira adorando a Deus, mas é aquele que vai amar a Deus. Isso é interessante porque o Nietzsche ele vai criticar muito o Jesus. Mas qual Jesus? Isso é importante. Não é o Jesus histórico, mas o Jesus, digamos, fabricado, construído. O Jesus figura ser humano histórico. Nietzsche vai dizer numa obra chamada Humano, demasiadamente humano, que Jesus foi o ser mais perfeito que pisou na Terra. Ele diz que Spinoza, Baruch de Spinoza, foi o maior intelectual que já caminhou na Terra. Mas Jesus foi o maior ser que caminhou na Terra. Portanto, ou seja, ele não tem uma visão negativa de Jesus. Pelo contrário, é uma visão extremamente positiva. Visão negativa ele tem contra esse Jesus fabricado, esse Jesus que muitas religiões querem usar para dominar os outros, para controlar os outros, para não deixar que as pessoas se transformem em Ubermensch. Esse sim,
esse Jesus, Nietzsche, vai ser um grande crítico, né? Ele vai ter até uma obra chamada O Anticristo, mas é esse Cristo a qual ele está a criticar, e não o Jesus histórico, que pregou o amor, enfim, mas sim esse Jesus construído, na verdade. Então, foram algumas ideias muito gerais, né? Obviamente que não pude me aprofundar em nada, mas assim um apanhado de conceitos, de ideias, de pensamentos do Nietzsche. E para que cada um possa, que eu acho que esse é o grande objetivo da filosofia, para que cada um possa refletir a partir disso. Refletir e pensar: será que eu estou realmente buscando encontrar os meus valores ou não? Eu estou simplesmente a aceitar os valores que sempre falaram que eu tinha que aceitar. Será que eu estou só procurando levar uma vida racional? Teve alguém que escreveu que a psicóloga disse que ele era muito racional, né? Ou eu estou também dando valor aos meus instintos? Também dando valor àquilo que, às vezes, uma razão social, né, a razão da sociedade, possa dizer que eu não deveria dar esse valor. Percebe? Então, é bem essa questão que eu acho que o Nietzsche tem para contribuir dentro do pensamento atual. Cada vez mais vemos uma sociedade apática, uma sociedade que, ao invés de querer viver a vida, prefere buscar uma vida fictícia em metaversos, por exemplo, né? Ou seja, em universos individuais, onde a pessoa fica muito centrada nela própria e sem realmente viver a vida, sem querer buscar o que a vida tem de digníssimo, de magnífico de ser vivido. E essa é uma tendência preocupante, mas uma tendência. Quando muitos criticam a geração, né, principalmente dos anos 2000 para frente, chamando que é uma geração Nutella, é justamente uma geração que não consegue lidar com a tragédia da vida. Não foram ensinados a lidar com a tragédia da vida. Sempre acabou tendo tudo na mão e acabou nunca tendo que passar por alguns momentos de dificuldade. E quando tem que passar, claro, encontram mais dificuldade do que a maioria das pessoas. E por isso que eu acho que o Nietzsche pode contribuir muito ainda no pensamento contemporâneo. Ele nos dá alguns caminhos interessantes. Claro que talvez seja impossível chegarmos a esse Ubermensch, esse super-homem, esse além do homem idealizado pelo Nietzsche. Mas é um caminho que talvez a gente devesse refletir para tentar encontrar o que talvez tenhamos condição de realizar. Eu acho que muitas das coisas que eu mencionei aqui, que são méritos do Nietzsche, não tem mérito algum, estou apenas a tentar explicar um pouquinho o pensamento dele, acho que tem muito para contribuir. Muito para contribuir. Toda essa discussão, razão, instinto, encontrar os nossos valores, a importância da arte, o cuidado que a gente tem que ter com o mau uso que muitos fazem da religião de Deus para querer nos dominar, para querer impor um determinado valor, justamente para botar em cada um de nós o quê? Um cabresto, né? Ou seja, uma rédea para nos controlarem, nos dominarem, seja o Estado, seja a religião, seja a família. Então, acho que uma das grandes questões do Nietzsche é: pegue a rédea da sua vida. Você é o artífice da sua vida. Você será o responsável pela sua aventura ou pela sua desdita da sua vida. Você e só você. Não adianta depois querer culpar o outro. Portanto, pegue já você mesmo as rédeas da sua vida. Reflita e busque os valores que realmente você acredita. E eu acho que a grande questão é: busque ser feliz. E ao buscar ser feliz, você automaticamente vai fazer felizes as pessoas que estão à sua volta.
Por quê? Porque ninguém é feliz sozinho. O Aristóteles já falou muito bem, usou o politikon, o homem é um animal político. E a pandemia mostrou isso. Por isso que às vezes, algumas pessoas acusam Nietzsche de ser uma filosofia egoísta, mas não. Justamente pela impossibilidade de caminharmos sozinhos, de sermos felizes sozinhos. Isso é impossível. Portanto, ao buscarmos a nossa felicidade, temos que buscar também a felicidade de quem está ao nosso redor. Quiçá a felicidade até do planeta. Por quê? Porque acho que ninguém consegue ser inteiramente feliz olhando para o lado e vendo uma pessoa revirando comida no lixo. Percebe? Então, acho que a filosofia do Nietzsche tem muito para contribuir. Recomendo várias leituras, né? Não só o Zaratustra, Humano, Demasiadamente Humano, Além do Bem e do Mal, Na Época Trágica dos Gregos. São tantos livros interessantes, Aurora, Genealogia da Moral, são tantos livros bacanas, e obviamente eu sou suspeito, eu tenho todos, e recomendo a leitura de todos, porque realmente são obras incríveis que mudam a nossa forma de ser, mudam a nossa forma de ver o mundo à nossa volta, ao nosso redor. Então, leiam Nietzsche. Ele continua essencial, ele continua atual e pode te ajudar muito a encontrar, a construir, né, o teu projeto individual de felicidade.